no Mercado São Sebastião, a presença dele chamou muita atenção. E uma senhora veio e trouxe uma galinhazinha que apertava assim, ela de fio de plástico, apertava, caía um ovinho. E essa senhora veio oferecer para ele isso. Ele olhou, deu um sorrisozinho e foi a outro lado, onde tinha uns burrinhos de barro, onde tinha outras coisinhas populares e tal. E aí eu vi quando a senhora disse assim: "Ô, doutor, o senhor tem um mau gosto." Então isso me serviu de início de um aprendizado, de saber a coisa do Ceará, de saber a cultura nordestina. Foi aí que eu senti o primeiro momento que se tinha que valorizar a coisa natural, a coisa popular, a coisa cultural nossa. Então o Bandeira foi de grande importância nisso. Antes do Antônio Bandeira chegar em Fortaleza para inaugurar o Museu de Arte da Universidade do Ceará, já corria na Vila Diogo, onde eu nasci e fui criado, que o filho do seu Sabino Bandeira ia chegar e que era um artista importante. Eu, amigo do Armando, o irmão mais novo do Bandeira, procurei e quis saber mais. O vi rapidamente, chegando à oficina, à Fundição Santa Isabel, e lá dentro de mim eu tinha uma ideia de ser artista plástico. Então eu sentia que era uma grande chance conhecer esta pessoa. Fui à inauguração do museu, entrei quase como penetra e cheguei ao Antônio Bandeira pelo Armando, e o Antônio Bandeira disse: "Ele é artista." E o Antônio Bandeira riu. Como eu desenhava nas calçadas e essa coisa toda, era um artista. Ele disse para mim, com aquela voz rouca, grave, disse: "Procure um centro maior, vá competir, leve essas coisas e vá. Eu sei que vai ter saudade daqui. Um dia você vai voltar, como eu também vou." Isso me foi o suficiente. O Antônio Bandeira é um artista de ponta, é um artista de um reconhecimento internacional. Nada melhor para um país ter representatividade tão grande nas artes visuais como o Antônio Bandeira representa para o Brasil. Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar, do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar pelo porvir. Bárbara, ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu padim. Ai, ai, meu padim, padiciço. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim, padiciço. Liberdade aqui é tudo isso, o Ceará tem disso sim. Bárbara, olha esse chão como é seco o sertão do sem fim. Lar de Raquel de Queiroz e do Patativa do Cariri. Berço do cego Aderaldo e do tal do amor de Peri Ceci. Luz de Delmiro e Evaldo, Gouveia, Candeia a reluzir. Bárbara, ouve essas ondas de Jericoacoara e Aracati.
Olha esses gatos pingados pintados por mestre Aldemir. Ouvi Humberto Teixeira, doutor do Baião, no bandolim. Bárbara, olha essa flor que é da cor da flor do alecrim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse chão fronteiriço, esse amor, esse mar, esse maciço, o Ceará tem disso sim. Bárbara, veja o clarão dessa luz, redenção dos Martins. Bárbara, luz de Bezerra que trouxe pra terra o fim do fim. Bárbara, Iracema, Graúna do Sol, Curumim. As faustas águas do Nilo que é o Jaguaribe daqui. Terra judia cigana, versão carcamana de pré-pichim. Fogo de berço arabesco, afresco de pilim-pim-pim. Água canoa das fontes dos verdes portais do Fortim. Bárbara olha pro Crato, a princesa de trança e Trancilim. Ai, ai, esse povo mestiço, essa terra me botou feitiço, o Ceará tem disso sim. Ai, ai, esse povo mestiço, essa terra me botou feitiço, o Ceará tem disso sim. Ousadia, efervescência. Um século predestinado a revirar comportamentos, revolucionar sonhos, a dar novos matizes ao mundo, virado agora definitivamente para o futuro. As grandes potências há pouco haviam saído da Grande Guerra, que mudaram o mapa geopolítico da Europa. O Brasil comemorava o centenário da independência. Era 1922. Em São Paulo, o movimento modernista marcava o rompimento de muitos artistas com os padrões estéticos acadêmicos. Oswald e Mário de Andrade, Anita Malfatti, Vitor Becheretti, Heitor Villa-Lobos tornavam-se expoentes de novas expressões na pintura, na literatura, na música. Longe dali, mas com uma ligação quase que umbilical com a arte, nascia Antônio Bandeira, um cearense ungido por um talento nato, com ideias à frente do seu tempo, que deixaria marcas profundas na história das artes plásticas no Brasil e no mundo. Ter uma obra do Bandeira e conviver com ela, só posso te garantir uma coisa, dá um prazer gigante, muito grande. A família do Bandeira era uma família trabalhadora, de classe média, mas bem situada profissionalmente. O vovô era um homem muito conservado, muito dedicado à família, foi adquirindo recursos e realmente conseguiu ter seu padrão de vida bem. Vovô tinha fazenda, vovô tinha gado, vovô tinha casas. Na época tinha uma condição e eram vários irmãos.
E o Bandeira não era o único que não trabalhava na fundição, era o que estava sempre pintando, estava sempre desenhando, estava com seus amigos fazendo trabalhos, riscava calçadas com carvão. Ele não aceitava ir para a fundição, ele apenas ia para contemplar o trabalho do vovô, a mistura do fogo, aquele fogo derretendo, né? Então os irmãos reclamavam, agora a gente dando duro e ele não vem. E um dia o vovô chamou, você não vai ser vagabundo, você tem que trabalhar. Ele disse, papai, não se preocupe, o senhor vai um dia ver o seu filho conhecido internacionalmente. O Bandeira se inspirou muito nas fagulhas, na fundição do meu avô. Ele desenhava, tem desenhos dele, ele desenhando fotos de desenhos dele dentro da fundição, desenhando, vendo os trabalhadores, aqueles trabalhadores do meu avô, fazendo os cadinhos de ferro, fundindo ferro, bronze. Ele é autodidata, então era dele mesmo. Ele desenhava nas paredes da casa da vovó, desenhava onde chegava. Se ele parasse... Sempre teve com ele aquela vontade de pintar, né, de criar, de querer produzir. E é algo nato que vem de dentro da pessoa, né, de pintar. Ele gostava muito de ler. Então, como naquela época os mendigos, né, passavam pedindo esmola, e ele, para não estar se levantando, a vovó tinha fazenda e vinha aquelas cuias, chamada cuia, cabaça, né? Ele enchia de farinha de rapadura. Então, ele sentado ali mesmo, lendo, desenhando, quando passava um pedindo uma esmola, ele pegava a vasilhazinha, tirava, já botava no saco. Antigamente pedia esmola assim, no saco. Ele colocava a farinha, dava rapadura, era banana. A vovó já sabia que tinha que preparar aquilo ali, porque ele não passava uma pessoa que pedisse esmola que ele não desse esmola. Porque ele nunca foi menino de brigar. Ele era muito amigo mesmo. Ele era desse de tirar a camisa para dar para vestir quem tivesse sem camisa. Quando ele era pequeno, ele fazia alguma malcriação, alguma coisa, o vovô sempre dava umas palmadas e ele disse que hoje eu agradeço as palmadas que meu pai me deu, né? Mas ele estava muito com a vovó, ele gostava de beijar, de abraçar, tirar ela do canto, botar no outro. Ele era louco pela mãe, pelo pai, então ele é uma pessoa muito carismática. Talento todos nós temos, uma questão de você desenvolver ou não desenvolver. Quer dizer, então, hoje, se você vê esses menininhos na beira-mar, com carvão, desenhando no chão, ele já tem um talento, ele precisaria de uma orientação. No caso do Bandeira, ele teve a sorte e a sensibilidade de ir para uma professora de desenho que tinha aqui no Ceará. A Mundica, que é a professora, Mundica Paula, ele trabalhava, ela morava pertinho. Agora, só que lá ele não desenvolveu essa pintura abstrata. Isso foi depois, quando ele chegou em Paris, na Rosônia, no Rio. Mas os desenhos eram usando couro, abacaxi, ele fazia um trabalho com abacaxi, com a casca do abacaxi, desenhava. Mas o Bandeira era um pesquisador, um grande pesquisador. Eu cheguei a ver trabalho de papéis com jiriquitis, com plumas de pássaros, couro, parte de couro que ele fazia experiências. Um dia também, não se sabe, ou eu não sei como, Bandeira teve a possibilidade de ver um trabalho do Van Gogh. E o trabalho do Van Gogh, como se sabe, é um trabalho bem forte, é um expressionista, né? Que o trabalho tem um impacto. E isso tocou no Bandeira, quando ele viu o trabalho, porque ele teve a possibilidade de comparar o que ele fazia com a Dona Mundica e o que ele estava vendo do trabalho de um artista famoso no mundo todo, em toda a história da arte. Pois ele foi ter aulas no Liceu de Artes e Ofícios. Aí já uma coisa mais profissionalizante, não ainda com uma liberdade muito maior. Se você pega os trabalhos dele feitos entre 1940 e 1942, ele já tem um traço expressionista, que é moderno. Os regimes totalitários se expandiam. O fascismo de Mussolini, o nazismo de Hitler devastam milhões de vidas, segregam raças, ditam regras. Não tarda para mais uma vez o mundo explodir numa nova guerra.
ditadura imposta no Estado Novo de Getúlio Vargas no Brasil, cheia de semelhanças com os regimes nazifascistas, por pouco não leva o país a apoiar o eixo. Mas os interesses econômicos bancados pelo governo norte-americano os unem aos aliados. O conflito duraria 6 anos, tempo em que mobilizou praticamente todo o globo e matou mais de 50 milhões de pessoas. Passou a frequentar um meio jovem que já se propunha a fazer uma renovação da arte aqui no Ceará, né? Que foi na segunda metade da década de 30, com um movimento liderado pelo Mário Barata. Um dos primeiros núcleos de arte moderna do Brasil foi aqui no Ceará, com a SCAP, depois a CAN. Depois ele tem contato com Jean-Pierre Chablot. Quem era Jean-Pierre Chablot? Era um suíço que, de repente, chega aqui no Brasil, descobre uma terra completamente com uma luz diferente, com um povo diferente, vindo como refugiado de guerra. Chega no Ceará e encontra um ambiente tão ou mais importante que era o Rio de Janeiro, com artistas modernos já aqui. O Chablot vê nisso aqui um terreno extremamente fértil. Tem contato com o Bandeira, que já fazia parte de todos esses grupos, o Estrigas, né? E inúmeros outros artistas. E o Chablot vê no Bandeira um talento especial, como viu no Aldemir Martins também. E Bandeira sentiu que estava na hora de procurar um meio onde ele pudesse chegar ao objetivo onde ele pretendia chegar, que ele já tinha plena consciência do que queria. O cônsul da França vem ao Ceará e vê obras do Bandeira numa exposição, compra algumas obras dele. Reconhecido o valor do Bandeira, reconhecido o valor do Aldemir. Bandeira foi o primeiro, viajou com Chablot. Logo de entrada no Rio, fez uma exposição, vendeu tudo. É quando o Oswaldo Teixeira, então diretor do Museu Nacional de Belas Artes, concede ao Bandeira uma bolsa de estudos via o consulado da França. O cônsul da França já conhecia a arte do Bandeira. Quando expõe no Rio de Janeiro, ele fez uma exposição muito interessante na Galeria Ascanaz, que na realidade era uma livraria de um livreiro polonês, onde as pessoas tinham chance de expor, sobretudo, arte moderna. E nessa exposição, muito elogiado pela crítica local, um dos críticos diz: é uma pena que o senhor Bandeira vai para Paris. E nessa época a Europa estava começando a surgir com mais ênfase a arte abstrata. Foi embora para Paris, sempre dentro dos objetivos dele, né? Uma bolsa de 1 ano, mas que na época era uma bolsa de 500 francos. Com 500 francos talvez você pudesse viver uma semana em Paris, dentro da cidade universitária, que era para onde as pessoas iam, né? Foi o Bandeira, foi o Mário Barata, que era um conservador do Museu Nacional de Belas Artes, vai um cineasta e vai o Pedrozinha, que era um escultor. Quer dizer, eram os 4 brasileiros que foram agraciados esse ano com essa bolsa de estudos. Só que o Bandeira queria mais. Ele chega em Paris, não contente em ficar num alojamento dentro de uma universidade, resolve ter o seu próprio ateliê. Passa 5 anos lá, se entrosou com o meio artístico, viveu Paris. Não foi um artista que fosse à Europa passear, nem olhar e depois voltar e dizer que havia estado em Paris, dizer que havia exposto em Paris e qualquer biboca por lá. Não. Ele viveu, conviveu com os grandes artistas de lá, teve amizade com eles, né? Para ele ter o seu ateliê, ele teria que ter recursos, né? Então ele passa a vender as suas obras e frequentar os cafés e ter contato com o mundo exterior, sem falar uma palavra de francês, ele vence. Foi realmente um artista internacional,
porque ele viveu o meio internacional. Ele viveu esse meio e viveu desse meio, né? Ele pôde sobreviver em qualquer país da Europa, ele pôde sobreviver do seu trabalho de artista. Enquanto a guerra maltrata de um lado, Carmen Miranda, a pequena notável, ultrapassa fronteiras e conquista a América com seu gingado tropical. Uma avalanche de produtos americanos invade o Brasil. As telas do cinema emocionam o público com o romance vivido por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Era tempo também do existencialismo de Jean-Paul Sartre e da realidade crua de Nelson Rodrigues. Nessa atmosfera, Antônio Bandeira deixava Fortaleza rumo ao Rio de Janeiro. Dali, em muito pouco tempo, conquistaria um mundo novo, que ganharia formas e tons únicos. O ateliê dele era repleto de coisas do Ceará. Tinha pequenas esculturas que eram feitas na fundição do pai. Um cancã, aqueles diabinhos feitos de chapa de ferro. Tinha esvoto. Tudo pendurado na parede. Rede. Então, as referências dele da terra eram muito grandes e ele era apaixonado pela terra. Depois de 5 anos de estudar em academias, em escolas de arte, estudar pintura, estudar gravura, fazer o desenho, frequentar os meios, participar de exposições. Depois desse período todo de vivência e trabalho lá na França, ele veio a Fortaleza. Agora, ele mantinha correspondência com os amigos dele, né? Ele se queixava de não ser reconhecido. Isso era uma coisa que ele tinha queixas brutais. Mas ao mesmo tempo que ele tinha queixa, ele foi extremamente generoso, apesar da universidade ter comprado os quadros dele, tá certo? Que hoje, sem dúvida nenhuma, é o maior acervo de obras do Bandeira do mundo, é da Universidade Federal do Ceará. Parte foi comprada e parte foi doada. Então, ele queria perenizar o nome dele na cidade dele, na terra dele. Ele fez essa exposição e passou algum tempo aqui. Aí é que a gente vê o Bandeira, depois famoso, andando aqui pelas ruas, conversando, indo ao mercado, indo ao Mucuripe, fez um filme por aí. Voltava, era o Antônio Bandeira, um menino simples, que quando ele chegava com aquelas roupas que descia ele vinha de Paris, às vezes, né, com aquelas roupas de frio, essas coisas, ele entrava de imediato no quarto e dizia: Cleide, quero bermuda e camisa, e minha chinela. Então eu ajudava ele a tirar, e ele vestia e disse: agora é minha rede. A vovó tinha uma rede exclusiva, aqui as varandas da rede dele, ela era que fazia, que ela fazia muito bem crochê, né? Aquela rede dele era guardada numas malas, ela tinha 2 malas grandes de madeira. A rede dele, o lençol dele, ninguém mexia. E ele tinha o maior orgulho de dizer que era cearense, ele nunca disse que ele era francês, nem que ele era carioca, enfim, brasileiro em primeiro lugar e cearense como ninguém. E ele fica muitos anos sem vir ao Ceará. Aí todo mundo diz: não, ingrato. Não, muito pelo contrário, ele queria vir já com estofo de artista, o mínimo, que ele vai para Paris em 46 e ele volta ao Ceará em 51.
Então, o que ele estava querendo fazer? Ele estava querendo criar, pelo menos, como dizem os franceses, um pé na terra, né, para poder voltar vitorioso. Quando ele chegava, deitava e ia conversar. Não queria ser interrompido com o telefone, de jeito nenhum. Eu estou com a minha família. O negócio dele era irmão, sobrinho, pai, mãe, os amigos. Ele era povão simples, simples, simples. Ele não gostava de nada exagerado. Tem uma sequência de imagens que ele tem da última viagem que ele fez aqui, se eu não me engano, em 60 ou 61, já não lembro mais. Ele, muita vontade, com uma roupa de algodão, deitado numa rede, ou lá no mercado municipal, no meio de um monte de galinha e de bode. Quer dizer, então, extremamente à vontade dentro da terra dele. Ele falava que era nascido de pessoa humilde, né, porque meus avós nasceram em Pacatuba. Mas a gente sentia nele, porque pela convivência que ele tinha com as pessoas mais simples, a gente notava que ele tinha orgulho de ter sido assim uma pessoa, de ter nascido em berço rico, né? O berço rico foi conquistado por ele mesmo, né? Na política internacional, os conflitos entre os blocos capitalista e socialista que encampavam a Guerra Fria ganham força. No Brasil, o clima é de franco desenvolvimento econômico, capitaneado pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Os 50 anos em 5, consequente industrialização do país e o seu feito mais importante, a construção de Brasília, nova sede da capital federal. Os meios de comunicação também sofrem mudanças a partir das primeiras transmissões de televisão. A música do momento é o rock and roll. Elvis Presley é o rei. Marlon Brando e Marilyn Monroe são os ídolos do cinema. Sputnik ganha o espaço. É o primeiro satélite a entrar em órbita ao redor da Terra. A seleção brasileira conquista o seu primeiro título em uma Copa do Mundo. Ouvia falar no Tônio, filho do seu Sabino, que era artista e que morava na França. Mas eu ainda era um garotão, e isso não me chamava muito a atenção. Quando vinha a Fortaleza, ele era uma celebridade, sim. Os amigos o festejavam, enfim, ele era convidado para as melhores mesas. Ele era amigo do governador Parsifal Barroso, que era o governador do Ceará nessa época, que tinha obras do Bandeira. Mas eu não ligava o Tônio ao Antônio Bandeira, famoso. Quando se aproximou a chegada do Bandeira à Fortaleza, aí eu vi o movimento, a vizinhança toda no grande movimento. Quando o Bandeira volta, eu vou à casa dele, fazer uma visita. Ele pega os trabalhos dele todinho, espalha em cima de uma mesa, e eu fico vendo esses trabalhos. Quer dizer, você já está famoso, vem aqui, vai espalhar os trabalhos para um principiante, tá vendo? Ouvindo comentários na vizinhança de que ele ia fazer uma exposição na Universidade do Ceará, que ia ter um museu, e a exposição dele é que ia inaugurar o museu, aí a minha curiosidade começou. O ateliê dele era aberto para Deus e o mundo. Ele não se fechava, porta aberta mesmo. Entrava um, entrava outro, entrava um, entrava outro. À tarde ele tirava muito para passear. Procurei o Tônio, como era chamado, e mostrei minhas coisas. Isso foi realmente o meu primeiro incentivo. Ele gostava daqui, ele gostava de Copacabana e ele gostava de Paris. Ele dizia que quando estava em Paris, ele sentia saudade daqui. Quando ele estava aqui, ele sentia saudade de lá. O Bandeira era um cidadão do mundo. Na realidade, a segunda pátria dele era a França. E ele sempre falou, nunca sofri influências de ninguém. Minha grande influência foi Paris, que me inspirou até o dia de hoje. A concentração dele muito, muito mais era à noite para a pintura. Depois que ele tinha aquela bagagem das cores, das pessoas.
Ele chega na França em 46, pós-guerra, aonde ele vai, o primeiro dia que ele chega na França, ele vai a uma feira livre. E lá na feira livre ele fez como ele fazia aqui no Ceará. Chegou numa barraca de fruta, pegou uma maçã para comer. No que ele vai comer, a feirante dá uma bronca nele. Ele diz, não, mas eu vou pagar, não é o seu dinheiro. Fruta hoje é para velha e criança. Então ele viu que ali era bem diferente do que a fartura que ele tinha na terra dele. O Bandeira, na hora certa, disse, procure o centro maior. Eu fui para o Rio de Janeiro. E no Rio, lógico, reencontrei Antônio Bandeira, não nos primeiros dias, nos primeiros momentos, mas me foi muito importante essa convivência enquanto ele passou uma temporada no Rio antes de voltar para Paris. Essa palavra, esse estímulo que o Antônio Bandeira, essa atenção que o Antônio Bandeira deu para um jovem, no caso eu, foi importantíssimo. Contra a cultura. Mais uma revolução de comportamentos, de ideologias. O feminismo e os movimentos civis em favor de negros e homossexuais ganham adeptos. Os hippies pregam a era de Aquário, o faça amor, não faça guerra. Uma alusão à Guerra Fria e à Guerra do Vietnã. O Brasil se encanta com a Jovem Guarda e os reis do Iê, Iê, Iê. Brigitte Bardot reina absoluta como maior símbolo sexual da década. Na contramão da liberdade, o Brasil entra num regime de exceção que duraria 21 anos. A ditadura militar estava a postos para amordaçar quem ousasse desafiá-la. Avesso a limites, o homem que amava a cidade banhada de sol se recusaria a viver nessa realidade. Estava escrito o epílogo de uma história marcada por cores fortes que retratavam sentimentos únicos, muitas vezes incompreendidos. Quão grande era a alma desse pintor-poeta. Quando ele desenha paisagens, desenha figuras, a gente, é claro que entende. Mas a parte de abstracionismo, a gente é um pouco difícil de entender. Mas aqui e acolá ele dava um entendimento que era momento, ele disse que aquilo ali era sentimento, ele colocava muito sentimento nos quadros. Que ele dizia assim, não olhe os meus quadros com os olhos, olhe com sentimento. É um artista multicultural, né? Durante toda a sua vida ele pesquisou técnicas e materiais e para mim o mais extraordinário é que ele sai do Brasil figurativo e volta abstrato. Alguns dá para entender, mas a maioria da família não entende não. A abstração do Bandeira, ela não era só puramente abstração, era uma abstração carregada de um extremo contato pessoal, sobretudo com a arte figurativa. Ele conseguia fazer uma abstração figurativa. Em 65 ele pinta um quadro abstrato, que são simplesmente 3 jangadas. Quer dizer, então a figura estava muito enraizada dentro da sua produção. Se o Bandeira não morre prematuramente, por um terrível, infeliz acidente, em 67, seria um dos pintores abstratos mais importantes do mundo. Por quê? Ele estava extremamente conectado com a Europa. Ele ia fazer uma exposição nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, nessa época, estava começando a reconhecer Pollock. Imagina o público americano em contato com a arte abstrata do Bandeira. E o que ele produzia em 67 já era completamente diferente do que ele fazia anos anteriores. Quer dizer, então ele estava em franca produção, em franca modificação. O Bandeira sempre vendeu muito bem e sempre foi sinônimo de coisas caras, de coisas importantes. Talvez hoje ele tenha uma hipervalorização que simplesmente o que aconteceu? As pessoas colocaram ele no lugar onde ele já deveria estar há muito tempo. Agora, o talento dele é uma coisa inegável.
inegável. Cada vez mais está se valorizando os trabalhos do Bandeira, os óleos do Bandeira são muito valorizados. Inclusive, recentemente, né, foi leiloado um trabalho com alguns milhões. O trabalho dele tem um cunho muito mais universal do que regional, qualquer coisa regional. Ele envolve um universo de coisas dentro de uma superfície de um quadro. Quando a vovó morreu, ele foi para ser dividida a herança e ele dizia que quem era para dar herança à vovó era ele, não a mãe dar herança a ele. Ele não tinha orgulho, ele não tinha ambição por dinheiro, nada. Ele era muito simples. O levou a perceber que a arte podia se manifestar com muito mais liberdade do que a que já tinha. Ele deveria ser mais reconhecido. Eu acho que deveriam tratar mais o Bandeira em relação a falar mais sobre sua obra, né, nas escolas, principalmente aqui no Ceará. Tinha gente que passava só para olhar. Ei, Dona Maria, o Bandeira chegou, seu filho. Ele, entre. Aí mandava entrar. Conversava, você me conhece de onde? Quem é você? Ah, você é amigo do meu pai, da minha mãe? Então é meu amigo também. E abraçava, sabe? Ele era assim. Na realidade, ele é um grande vencedor. Quer dizer, está um pouco na veia do cearense, né, que vive nessa diversidade toda. Um paralelo ao Bandeira é o Raimundo Sela, um paralelo aos dois é o Vicente Leite. Ele lutou para chegar a esse ponto, né? Na sua modéstia, na sua simplicidade, desenhando, ajudando. Ajudava muito aos pintores novos. Tarcísio foi um que deve muito favorizar ele. Ele mesmo disse que ele apoiou, recebia ele muito bem no ateliê, dava noções de tudo que ele precisasse, assim, todo o apoio. Então ele foi um merecedor. O Bandeira é uma saudade.